Hoje é quinta-feira, dia da doutora Ivone Zegger. Como vai, menina? Bom dia, como Tá vai boa? você bem? Vocês todos estão bem? Bem, graças a Ótimo. Deus. Obrigada por ter vindo, doutora Obrigada, Ivone. imagina. Bom, a gente já deu umas pinceladas outro dia sobre esse assunto, mas agora o Senado aprovou, no último dia 16, né, o projeto de lei que proíbe o recebimento de herança por parentes e herdeiros que tenham sido condenados, ou então pedofilia, estupro e outros crimes sexuais, além de homicídio praticado contra o dono dos bens, o detentor dos bens, né? Então, a gente, quando fala desse assunto, a gente lembra do quê? Lembra de Suzane von Richthofen e aí de tantos outros casos, né? De que ela confessa, né? Porque ela confessou e mesmo assim estava pleiteando a herança. E a sociedade se irrita com isso. Mas que coisa, vai lá, mata pai, mata mãe e ainda quer colocar a mão no dinheiro. Então, parece que agora isso está resolvido, né, Ivone? Está resolvido em parte. Na realidade, o Senado votou. E agora vai para a Câmara. Para a Câmara, né? Para a Câmara para ser votado esse projeto que é extremamente importante, porque o que acontecia? Como você exclui alguém da herança? Na realidade, muita gente não sabe, mas existem duas formas para você excluir alguém. Uma é por testamento, que é a deserdação, e a outra é essa que a Olga acaba de dizer, que é esse projeto pela indignidade. É outra forma que você tem. Indignidade é quando alguém pratica algum ato indigno, um crime, uma tentativa de homicídio contra quem tem os bens, contra o cônjuge, contra companheiro, filhos ou até pais e etc. Essa é a indignidade. Mas, até agora, você precisava ingressar com uma ação. Quem tem? Muito bem. No caso, vamos lembrar da Richthofen. No caso dela, o irmão dela, que é o herdeiro, juntamente com ela, se ela tivesse direito, como tinha até então, mas ele tinha que entrar com uma ação para tirá-la da herança. Agora, com o novo projeto, ela já está fora. Ela, a rigor, já estaria fora. Não haveria necessidade de alguém entrar com um processo para tirá-la. Você vai ter isso automaticamente, ou o Ministério Público pode entrar com essa ação. Mas as nossas leis, Ivone, sempre dão possibilidades de recursos, e isso que também faz com que os processos fiquem a vida eterna, né? Bom, ela pode recorrer disso? Ela pode contestar essa lei? Veja. Ela ou qualquer outra pessoa? Ou qualquer outra pessoa. A contestação é permitida. Você pode entender que não é uma realidade, você não praticou um ato tal que faça com que você perca a herança. Você pode contestar. E, evidentemente, vai caber ao judiciário, aos tribunais que estão aí para decidirem se é uma realidade ou não. Não é porque você tem uma lei obrigatória ou que dá uma série de possibilidades que você vai ficar absolutamente amarrado a ponto de não poder contestar se você sentir que é um direito seu, se você sentir que não é uma realidade. Mas assim como o testamento pode ser contestado. Claro, o testamento, veja, o testamento tem outro detalhe, ele pode ser contestado se ele não for revestido de uma série de informações obrigatórias, se ele não for revestido de uma série de disposições da lei que, evidentemente, quem fará? Ou você está sempre assessorado por um advogado para que você possa fazer e não incorrer em erro. Imagina, Olga, que você já se dispõe a fazer um testamento onde você quer deixar alguma coisa para alguém. E chega na hora, você faz da forma como você imaginou. E muda tudo depois. E muda tudo porque ele vai ser contestado porque não está revestido da forma legal. Ok. Vamos em frente então, tem muita pergunta aqui. Luciana. Bom dia, Luciana. Ela diz, a minha mãe foi casada durante 33 anos e recebe a terça parte do salário do meu pai. Porém, o mesmo está vivendo maritalmente com outra companheira. Pergunta é, caso meu pai venha a falecer antes da minha mãe, que é a sua beneficiária, para quem ficará esta pensão? Ela terá direito em recebê-la ou a atual esposa, no caso, terá direito de receber, ou o pagamento será feito para a sua companheira atual? Luciana, sabe o que tem acontecido? Os tribunais atualmente, eles têm, inclusive, dependendo da situação do casal, que pode ser alguém que não esteja separado, que esteja separado de fato, que esteja vivendo uma outra relação, ou mesmo quando há uma separação,
e há uma necessidade. Veja, dependendo do caso, você aí não conta se houve um divórcio já, se há já uma separação definitiva, se o seu pai está casado ou se está vivendo em união estável. São situações que, com o falecimento do seu pai, o judiciário vai avaliar exatamente o que está acontecendo. Muitas vezes ele vai dividir entre as duas. E muitas das vezes ele vai entender que não, que quem é merecedora é a atual companheira ou a filha, ou você. Ou até a filha, dependendo do caso. Tudo vai depender do caso concreto, tá? Ok. Bom dia, meninas. Obrigada pelo meninas aqui, Nayara Pereira. Meninas, olha que ótimo. Estou feliz, que bom. Que bom, né? Ela diz assim, meu marido quer adotar meu filho, de 29 anos. O pai biológico não o registrou. É possível fazer isso sem advogado? Não temos condições financeiras de contratar um. Procuramos o serviço gratuito, mas é muito burocrático. Meu marido e meu filho já perderam dias de trabalho, a gente tem medo até que eles percam o emprego. Já procuramos algumas universidades, mas eles pedem para procurarmos a justiça gratuita. Esse é um grande problema no Brasil também, né? Por favor, me dê uma luz, doutora. Um grande abraço. Obrigada por vocês abordarem esses temas. E outra coisa, meu marido não tem outros filhos. É pai afetivo do meu. Perfeito. Somos casados legalmente. Tá. E nunca foi casado antes. Entendi, Yara. Deixa eu te contar. A tua situação é a situação de muita gente. No seu caso, é mais fácil porque o seu filho não tem a paternidade do pai biológico reconhecida. Isso é muito importante num caso em que você tem uma afetividade por parte de alguém que deseja fazer com que esse filho seja reconhecido por alguém que não é verdadeiramente o pai. Eu digo que facilita porque, claro, é burocrático, independente. Mesmo que você vá buscar um advogado que você pudesse ou possa pagar, ou um advogado dativo, que é um advogado do Estado, de toda forma, o processo ele é relativamente burocrático. Claro, tudo você vai precisar comprovar, que a filiação não está definitiva, portanto, seu filho não tem paternidade reconhecida, e uma série de detalhes, mas nada é tão burocrático que te impeça de realizar isso que você quer. E você pode, você deve fazer, não esmoreça, por favor, porque o seu filho deve ter reconhecida essa paternidade afetiva, que é extremamente importante, e hoje os tribunais estão reconhecendo e dando muito valor a esse tipo de atitude. Que legal. Vai em frente. Não tem idade, então, para esse pai afetivo adotar? Não. Veja, esse menino tem quase 30 anos, né? Mas principalmente no caso em que alguém não tem a paternidade reconhecida. Você tem casos, nós temos casos, inclusive no escritório, onde você tem a paternidade, sim, estabelecida, mas há uma afetividade entre um novo pai ou até uma outra mãe e que este filho, ele deseja ser filho desta pessoa. É possível? É possível. Hoje os tribunais, eu insisto, eles estão reconhecendo que há essa afetividade, muitas vezes é muito mais importante do que a simples... O pai biológico mesmo, né? O pai biológico, a mãe biológica que deu luz e deu nome a essa criança. Muito bem. A nossa amiga aqui não quer ser identificada e diz o seguinte. Faz 8 anos que eu moro com o meu marido. Não sou casada, também não tenho filhos com ele. O meu filho com ele nasceu prematuro e morreu, mas ele tem uma filha com outra pessoa, com quem também foi casado. Eu gostaria de saber se em caso de separação ou morte, eu tenho algum direito, por exemplo, casa, pensão e tal. Pois sempre eu ouço dizer que a filha dele é que tem direito. Eu só não entendi se essa nossa consulente é casada ou ela está... Ela é casada? 8 anos, moro com meu... Não sou casada. Então não é casada. Não sou casada. Você, nesse caso, você não é casada, mas você vê-se que está numa união estável. O que vai acontecer? Como, na realidade, a herdeira necessária do seu companheiro é a filha dele, você também terá direito como meeira numa separação ou num falecimento do seu companheiro. Por quê? Veja, se você tem comprovado aí, você também, obviamente, tem que comprovar a sua união estável judicialmente. Isso não tem o que fazer. Ou você pode fazer já um contrato
de união estável, de convivência, onde você vai determinar, você e seu companheiro, que vocês estão numa união estável e vão dispor o que interessa. Mas suponhamos que não se faça nada, que você se separe ou que ele venha a falecer. De toda forma, todos os bens que vocês compraram, adquiriram, tanto ele quanto você, seja em nome pessoal, suponhamos que ele comprou uma casinha, um terreno, e pôs só no nome dele. Mesmo assim, depois, claro, depois que você se uniu a ele, se ele comprou esse terreno, agora, pôs só no nome dele, você tem direito à metade. Metade da filha dele, metade dela. E metade é da filha dele, tá bom? Então, ela é dele necessária, mas você é meia, tem direito sim, tá?